Bom dia a todos, mais uma vez. Quero desejar boas-vindas, agradecer a participação de todos vocês que reservaram essa hora da manhã de hoje para poder estar conosco e ouvir um pouquinho do que a gente tem para contar para vocês. Eu quero apresentar também a Filipa Fernandes, que é a nossa amiga que vai apresentar conosco aqui o nosso webinar de hoje. Ela é da Surfly, uma parceira da DNK, e ela está diretamente da Holanda, conectada conosco, nas vésperas do Kingstar, que é a comemoração do Dia do Rei da Holanda. Fala um pouquinho, Filipa. Exatamente, então amanhã é feriado, é para falar sobre o Koningsdag, é isso? O que você quiser, imagine. Não, ou seja, um prazer a todos que estão a entrar na sala, para os que já cá estão também. O meu nome é Filipe, eu sou portuguesa, então vão achar que o meu português é um bocadinho diferente do português do Brasil. Por essa razão, estou a trabalhar com a Surfly há quase um ano, ou já fez um ano. E de facto iniciamos aqui esta parceria com a DNK no início deste ano, para complementar aqui um bocadinho os serviços que podemos dar a potenciais clientes juntos. Eu hoje tenho preparado aqui uma pequena explicação de que é isto a Surfly, o que é a tecnologia que fazemos, e uma demonstração ao vivo, na qual eu vou pedir a participação da sala para me desafiarem a fazer aqui uma apresentação e uma demonstração à primeira pessoa que puser a sua empresa no chat. Vamos ver se corre bem. Perfeito, Tem um perfeito, plano B? perfeito. Deixa eu só fazer uma introdução para a turma. Força. Então, esse webinar é uma sequência de webinars que a gente tem feito com a DNK desde o início da pandemia e que esse modelo se mostrou muito interessante. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe e eu sou da DNK. E a DNK, também para quem não conhece, a DNK é uma empresa brasileira que tem 15 anos de existência e que tem como missão transformar a relação das empresas com seus clientes através de soluções que são criativas, inovadoras, seguras por design e que realmente ofereçam uma experiência ao cliente diferenciada. E realmente a nossa especialidade, se a gente pode chamar assim, é onde tem maior oportunidade para a gente criar essa experiência surpreendente para os clientes, que é justamente a parte do atendimento automatizado. Então, URAs, chatbots, WhatsApp bots, que é onde a gente consegue incluir inteligência e transformar um atendimento que normalmente era desagradável ao cliente em algo que seja engajador e que permita a ele atender todas as suas necessidades sem o prejuízo da sua experiência. Então, hoje a gente tem cases importantes, tanto de bot quanto de URA, com mais de 90% de retenção, ou seja, de resolução das necessidades dos clientes em cima desses atendimentos automatizados, mas que o cliente sai de lá satisfeitos, porque foram atendidos com agilidade, com eficiência e sem nenhum tipo de dificuldade de navegação. Então, isso traz para o cliente a percepção de que ele não precisa necessariamente falar com o atendente humano para se sentir bem atendido. Mas a gente tinha um desafio, que existem demandas que a gente não consegue atender no atendimento automatizado. A gente precisa do humano para fazer aquele atendimento. De vários tipos, atendimentos de vendas, tipicamente vendas mais complexas, atendimentos de upselling, cross-selling, atendimentos de suporte técnico, suporte a algum produto. Então tem uma série de situações que exigem algum tipo de interação do agente com o cliente, que é normalmente difícil de ser feita, seja teclando num chat ou conversando por voz. Parece que faltam recursos para o atendente conseguir conversar com aquele cliente e mostrar todo o potencial daquele produto que ele está demonstrando ou daquela solução que ele está apresentando para o cliente para ele tentar fazer o onboarding dele.
E procurando por esse tipo de solução, a gente encontrou a Surfly, que é uma empresa holandesa, uma empresa que foi classificada recentemente como das 100 mais inovadoras do mercado, e que eu vou depois, a Filipa pode contar um pouquinho para nós dessa classificação que receberam, que traz uma percepção que para mim é muito interessante. A primeira vez que eu vi a Filipa apresentar a solução de co-browsing da Surfly, ela gera uma percepção de quase surpresa. É aquela experiência que o cliente tem, que acontece uma vez a cada década. Ele chega e ele não espera por aquilo, ele espera algo dentro do padrão que ele vem observando no atendimento das empresas. E quando ele vê aquilo, aquilo surpreende, ele supera positivamente muito a expectativa que ele tem com o atendimento que ele estava esperando. Por quê? Por ser uma tecnologia completamente diferente do que ele está acostumado, por oferecer recursos fáceis de usar, assim, absolutamente intuitivos, que não requer nenhum tipo de preparo adicional para ele poder embarcar nessa jornada de co-browsing, por oferecer uma capacidade de ter o atendimento pleno daquele agente, do interlocutor dele, da empresa, no sentido de mostrar para ele, em todas as dimensões, o que ele quer conhecer. Vídeo, chat, áudio, browser, anotações e tudo mais. Então, realmente mostra uma interação muito mais completa do que ele está habituado via voz ou via chat. E que, com certeza, oferece também para as empresas uma condição de conseguir concretizar muito mais vendas, um atendimento de suporte muito mais eficaz. Então, ele oferece realmente uma experiência positiva tanto para o cliente quanto para as empresas. A sensação que me deu é daquele efeito uau, como é que eu não conhecia isso antes? E me lembra de uma sensação que eu tive a primeira vez que o Steve Jobs mostrou o iPhone. Você fala, meu Deus, que coisa diferente, como é que isso não existia antes? E muitas vezes a gente vê aquilo e fala, nossa, isso devia ter existido já há muitos anos atrás e agora alguém colocou o ovo em pé. E essa foi a sensação. E já que eu citei o Steve Jobs, eu vou terminar falando uma frase que ele colocou. Porque às vezes a gente fica tentando correr atrás de atender aquilo que o cliente quer, que o cliente fala que precisa, fala que deseja. Mas, na verdade, o cliente não sabe o que quer, até que você mostre para ele. E na hora que ele vê aquilo, ele não quer mais nada além daquilo. Aconteceu com o iPhone, eu tenho certeza que vai acontecer com cada um de vocês quando assistir a apresentação da Filipa, que eu convido agora a apresentar. Filipa, está com você. Obrigada, Filipe. Muito boa introdução. Agora estou um bocadinho nervosa porque referiu aqui os Jobs. Vamos lá ver. Então, o Filipe falou aqui desta necessidade para perceber, ok, há aqui ferramentas automatizadas, o que é que acontece para além disso? Qual é que é o serviço premium que vem a seguir a todas estas ferramentas que os clientes já estão habituados a interagir com empresas quando alguma coisa é necessária. E com isto vou partilhar o meu ecrã para vos contar um bocadinho daquilo que fazemos aqui na Surfly. Então, a Surfly acredita que há um mundo onde as interações online não têm possibilidades limitadas, ou seja, o que é que nós conseguimos fazer? Para que é que está designada a tecnologia? Nós conseguimos pegar em qualquer aplicação da web e transformá-la no momento num ambiente de colaboração. O que é que isto significa em termos práticos? Porque isto, bem, é bastante vago, ok? Não tem limites, mas o que é que eu posso fazer com isso? Então vamos imaginar que todas estas empresas, todas as empresas de seguros, de bancos,
todos estes inovadores do mundo que têm uma plataforma, que querem inovar esta plataforma e trazer valor em aplicações na web, que querem transformar esta aplicação num ambiente em que se calhar temos um videochat, um chat, a possibilidade de desenhar no ecrã, uma maneira genuína em que participantes, dentro da mesma aplicação da web, conseguem interagir como antigamente nós interagíamos em pessoa. Ou ainda hoje, mas se calhar não tanto preferivelmente, consoante as preferências do consumidor. Então, o que nós conseguimos fazer de uma maneira segura, de uma maneira que é compliant com aquilo que muitas vezes os vossos negócios requerem, é transformar ao momento estas aplicações e trazer estes toppings especiais, e podemos eleger estes toppings como videochat, o chat, a possibilidade de desenhar, todas estas para o topo destas aplicações. Eu vou mostrar como é que isto efetivamente se faz, e com isso, antes de irmos para os casos de uso, vou... porque é difícil explicar uma tecnologia como a Surfly sem percebermos, sem a vermos. Então, o que se calhar eu faria agora era tentar desafiar aqui a audiência, não sei se temos acesso ao chat, para perceber se alguém gostaria de ver uma demo no próprio website, no seu próprio website, ou no website da empresa. Alguém se voluntaria? Eu não sei se tem acesso ao Filipa, chat. se ninguém se voluntariar, eu vou propor fazer na Apple, já que a gente falou do Steve Jobs. Pode ser. Vamos aqui abrir a Apple. Com Brasil? Ok. Aqui estamos. Então, o que é que nós vamos fazer? Isto é a aplicação, é o website da Apple. Toda a gente tem acesso a este website. E este website, neste momento, não é colaborativo, ou seja, eu, como pessoa individual, Filipa, estou a navegar neste website. O que a tecnologia da Surfly faz é transformar este website num espaço em que participantes podem colaborar dentro deste domínio. Ou seja, o que é que nós vamos fazer aqui? E para mostrar a maneira como nós temos a capacidade de controlar o comportamento dos participantes e também o conteúdo que é partilhado entre participantes, vou elegir, por exemplo, aqui, aqui, vou elegir este ambiente, e o que eu estou a fazer agora é simplesmente configurar que vamos transformar este website num ambiente em que este espaço no website não é visível. Então vou copiar aqui, Copy Selector, simplesmente vou aqui ao nosso dashboard, funcionalidade da sessão, vou guardar, e agora vamos começar a nossa ação. Isto para mostrar, o que eu estou a fazer aqui é mostrar muito simplesmente como é que conseguimos mudar esta aplicação no momento. Então, deste lado temos o dashboard de Surfly, onde as interações podem ser iniciadas por parte, por exemplo, de um agente Apple, mas isto também poderá ser integrado em qualquer outra plataforma existente, como um CRM, um Contact Center. Qualquer que seja o ambiente onde estes agentes já estão a trabalhar, nós conseguimos integrar de maneira a que o fluxo de trabalho seja mais smooth. E deste lado temos então este potencial cliente que se calhar tem dúvidas sobre este iPhone 13. O que nós vamos fazer é criar uma pequena integração, e há várias maneiras de começar uma sessão Surfly. Eu vou-vos mostrar esta, porque se calhar é mais fácil de perceber ao início. Vamos colocar este botão. Ver se a Apple não bloqueou aqui o acesso. Se calhar, Filipe, não vai correr bem na Apple.
Se calhar eles têm portas que não dá. Vamos fazer a mesma coisa no Banco do Brasil. Então, exatamente a mesma experiência, deste lado é a experiência do cliente. O que aconteceu com a Apple, provavelmente a Apple tem de habilitar aquele botãozinho ali. Nós não trabalhamos com o Banco do Brasil, uma nota. Ok. Também não dá aqui. Dá-se o high. Ok. Então, encontrei aqui um site onde consegui pôr este script. Claramente, como não trabalhamos com nenhuma destas companhias, às vezes estas portas que este script exista podem ser limitadas, mas peguei numa companhia de seguradora do Brasil, uma empresa qualquer, e vamos assistir à experiência do cliente que procura, por exemplo, um seguro de moto. E deste lado o agente que dá assistência aqui a este cliente que procura este seguro de moto. Então, isto é novamente o website normal da Suhai. E vamos imaginar que eu tenho aqui vários canais de atendimento, como o WhatsApp, o chat, mas o que é que acontece se, por exemplo, eu estiver numa jornada digital a tentar comprar um seguro de auto e tiver este broker que me está a tentar explicar ao telefone ou por chat o que é que eu tenho de fazer? Não seria mais fácil trazer este broker junto comigo para a jornada digital onde eu estou? Então o que é que vamos fazer? O broker vai sugerir isto ao cliente, vai dizer ao cliente, clique este botão que diz peça ajuda no footer do website, e este botão pode estar em qualquer sítio, ser configurado de qualquer maneira, e o que o broker vai perguntar, então qual é que é o seu PIN secreto? Ou vai simplesmente aqui à fila e apanha a chamada que já está a existir, porque o cliente fez esse pedido de ajuda. E agora o que acontece é, como por magia, o broker e o cliente já estão no mesmo website, no suhaiseguradora.com, a colaborarem no próprio website ou na própria jornada digital onde estava o cliente. Claro que eu configurei de maneira a que tivéssemos o vídeo, e agora vou ativar o vídeo para termos a experiência mais real. Primeiro este. Ok, tirar o som. Porque se calhar estou a usar para o Zoom, claro. Então, o que é que nós fizemos aqui? Ao instante, eu consegui transformar este suhaiseguradora.com num próprio website com o vídeo, o desenho. Eu consigo trocar o controle entre os participantes. Então, se o cliente disser, mas eu não encontro qual é que é o melhor seguro para o carro. Não tem problema. Se me passar o controle da ação, eu ajudo. Então, trocamos o controle. Agora, o broker está em controle da ação e pode levar o cliente, efetivamente, para os seguros auto, para as opções de seguros auto e ajudar o cliente no problema que ele tiver. Esta troca de controlo pode ser efetuada sempre que necessária, consoante a conversa que estejam a ter, e podemos ainda trazer mais participantes para a sessão. Até 25 participantes, a sessão Surfly, que neste momento já nem se parece Surfly, porque nós vamos configurar isto de maneira à experiência que vocês querem dar aos vossos clientes, e no fundo, a Surfly não existe, é esta capa transparente. E se vocês perguntarem, mas eu não quero o vosso chat que Surfly está a oferecer, eu quero o meu chat do provedor Y que eu já investi, ok, então tira-se o nosso chat e põe-se este chat que vocês já investiram. Ou seja, a Surfly tem de ser vista aqui como a massa da pizza e vocês escolhem os toppings que querem pôr. Ou seja, este layer transparente no topo de qualquer website, com os toppings, com as capacidades de colaboração que vocês querem oferecer. Que mais podemos fazer? Podemos navegar em outros
websites. Ou podemos não, navegar no outros websites de maneira, depende da maneira como configurarem a sessão. Se disserem, não, eu quero só facilitar esta tecnologia para certas páginas, para tornar as minhas jornadas compliance, ou deixá-las abertas, mas também posso trazer documentos. O que significa que se o cliente está feliz com qualquer que seja o serviço e se este agente quiser ajudar o cliente a avançar nesta venda digital, então, simplesmente, deste lado, o broker pode, né, trazer o documento qualquer. Né. Subimos o documento e agora o broker pode dar novamente controle ao cliente e pode guiar o cliente nesta jornada de completar este documento. Eu tenho um documento random do Banco do Brasil. E agora o documento pode ser editado e, inclusive, no fim, pode haver um download deste documento para que ambas as partes tenham acesso a este documento. Uma parte importante que se calhar agora, mas isto parece que é a mesma coisa do que screen sharing. O que não é, porque deste lado o cliente, deste lado o agente, o que acontece é que eles estão a partilhar as mesmas páginas que estão abertas dentro da sessão Surfly, mas não há acesso a qualquer dispositivo de ambos os participantes. Ou seja, se o cliente deste lado quiser ter acesso ao contact center do agente, isso não vai acontecer. O agente não tem de estar preocupado de o que é que ele está a abrir, porque o que está a acontecer é apenas esta sincronização das páginas. O mesmo é dizer, se o cliente deste lado abrir o seu Instagram, porque quer consultar a sua professora de yoga, então isto é uma pesquisa que não cega para o lado do advisor. O que mantém as interações dentro das sessões Surfly seguras. Então, em linha geral, isto é como a Surfly permite ao momento mudar qualquer aplicação web, qualquer sítio web ao instante, trazendo capacidades que não existiam e que agora podem existir se quisermos dar essas facilidades para diferentes pessoas comunicarem dentro das sessões, para qualquer que seja a situação. E agora, dito isto, vai haver no fim um tempo para questões? Eu agora quero trazer de volta os meus slides para percebermos juntos em que é que isto é aplicado. Se olharmos para a maneira como clientes da Surfly utilizam e aplicam a tecnologia, temos casos de uso, como por exemplo no Brasil, chegados a vós, por exemplo, a Icatu, em que na área de cliente há este botãozinho que eu demonstrei na demo, para que clientes existentes tenham acesso a um suporte digital mais humanizado e mais inovativo. Ou seja, isto é um caso de atenção ao cliente, no qual há um acompanhamento dentro destas jornadas digitais por parte da equipa. Se olharmos para uma fase antes deste cliente ser cliente, efetivamente, olhamos para casos de vendas digitais. E este é o nosso cliente no México, que tem este botão que diz necessitas ajuda, numa jornada digital de vendas de seguro médico. O que significa que este botão acompanhará o cliente, ou o potencial cliente está a fazer a simulação de uma cota, e em qualquer momento em que o cliente sente dificuldade em avançar para o próximo passo, há este botão, que ao clicar vai sair uma janela pop-up a informar ao cliente aquilo que pode esperar, qual é o tipo de atenção que pode esperar. Passado uns minutos junta-se um agente interpretação para ajudar o cliente a avançar na jornada digital. Isto foi uma iniciativa inovadora e estratégica da parte da interpretação, porque criaram toda uma campanha de marketing à volta de o seu novo cotizador online, e estão a promover os seus seguros dessa maneira, ou seja, estão a diferenciar-se pela maneira inovativa como podem ajudar os seus clientes. Trabalhamos também, e eu
coloquei aqui alguns logos familiares. IKEA, por exemplo, a Remei é uma empresa seguradora na Holanda, Vitality no UK, que transformou e criaram uma plataforma Vitality Connect para poder interagir com clientes. Mazda aqui na Holanda para ajudar a configuração de carros, ou seja, não há muito bem limites. Claro que nós temos aqui um sweet spot quando falamos com bancos ou quando falamos com seguradoras, pela natureza de segurança que a tecnologia oferece, mas se pensarmos out of the box, qualquer interação online que seja necessária ou que seja neste momento, nós temos aos dias de hoje como, era tão bom quando fazíamos isso, ou ir ao stand, configurar um carro, porque é com tudo, com a digitalização é tão difícil fazer, porque não vamos fazer isso através de um chat, não vamos fazer isso através do telefone. Então, toda esta necessidade de trazer esta colaboração é onde Surfly entra. Não só para as equipas que aplicam e que usufruem da tecnologia, mas também para os inovadores e para a parte mais técnica que querem fazer disto um projeto sprint, que querem facilmente integrar todas estas capacidades nas jornadas digitais. E o facto de, por exemplo, eu ter feito esta demo, e agora se calhar paro de partilhar, fazer esta demo na Suhai Seguradora, eles não são nossos clientes, mas eu ao pôr aquele script tenho acesso a transformar o website deles, o que significa que em qualquer momento em que seja necessário implementar tudo isto, então damos este speed para inovar. E com isto abro as portas à sala para qualquer pergunta, detalhe que ficou mal esclarecido, para que possamos falar aqui um bocadinho. Filipa, posso te fazer uma sugestão? Força? Entrou bastante gente nova durante a sua apresentação. Se você puder fazer uma demo diferente, iniciada pelo agente, eu penso que seja um cenário mais comum, principalmente para as empresas brasileiras. Ou seja, você demonstrou colocando um botão dentro do site de uma seguradora, e que poderia ser um site de qualquer outra empresa, exceto pelo jeito a Apple. Mas a gente pode considerar, mas não é, também para deixar claro, a Apple não permitiu que ela fizesse a injeção desses dados, desse script. Mas se o script fosse colocado pelo desenvolvedor daquela página, tudo funcionaria. Mas o início da sessão pelo agente enviando o link para o cliente, eu penso que é um cenário de utilização que é até mais próximo da realidade das empresas brasileiras. Ok, então dito isto, o que nós vamos fazer, e bem-vindos às pessoas que entraram na sala entretanto, o que nós vamos fazer é então voltar ao site da Apple e fazer um outro flow, como sugerido pelo Felipe. Então, vamos imaginar que eu sou um agente da Apple, ou seja, alguém na equipa do canal de atendimento da Apple, e recebo um pedido de ajuda por parte de um cliente, e eu tenho aqui este clique de era muito mais fácil se eu conseguisse fazer este upgrade desta conversa para uma sessão digital acompanhada. Então o que vou fazer é sugerir ao cliente esta sessão acompanhada. Então o que vou fazer é, novamente, a partir do nosso dashboard, iniciar uma sessão no site da Apple. E agora vou copiar este link ou vou enviar este convite a este cliente, o que é dizer para mim, na minha realidade, copiar o link e abri-lo numa outra tab. Agora vou ligar a câmera. E agora cá estamos na Apple.
foi o agente novamente que convidou este cliente a participar, então como ponto de início, e como eu disse, nós podemos configurar, então nós podemos dizer como eu quero dar a experiência ao meu cliente de que quando ele entra nesta sala, o vídeo está pop-up para dar as boas-vindas, claro que agora são muitas Filipas, mas será um cliente e um agente Apple, e vamos minimizar para tentar perceber, então tinha dúvidas neste telefone 13 Pro. E se vocês se lembram, quando eu procurei aquele script, aquele selector relativamente àquele field do website, estava à procura de alguma informação para pôr no dashboard, porque eu disse que queria modificar o comportamento dessa página web naquele naquela específica parte do website. O que eu fiz, na verdade, e agora vou tentar encontrar onde é que foi? Aqui. O que eu fiz foi exatamente isto. Eu mascarei esta parte do website do lado do cliente. Portanto, imaginem se isto for confidencial para o cliente ou for como, se estivermos a pensar numa situação em que brokers têm as comissões no próprio portal, onde provavelmente vão ter de gerar e discutir apólices com clientes, podemos fazer isso, mas também podemos inverter esta situação, de maneira a que é o agente que tem a informação confidencial do cliente escondida, mas basicamente, e outra vez não trabalhamos com a Apple no Brasil, e eu consegui modificar o website deles dentro de um domínio Surfly. Claro que isto pode ser um domínio Apple, e agora, neste momento, é o agente Apple que está em controle da sessão, porque foi ele que iniciou a sessão, poderá passar novamente este controle ao cliente, em qualquer momento, e o cliente vai dizer, mas eu tenho dúvidas aqui neste telefone, e juntos podem visualizar a mesma experiência, porque estão os dois na mesma aplicação. E a qualidade é bastante boa, porque outra vez nós não estamos a puxar pixels, nós no fundo estamos aqui a sincronizar as páginas da web, então não há preocupação, mas o cliente às vezes, não, como está no telefone a usar os dados, não tem muita cobertura, como não é preciso muita cobertura, porque como bandwidth é muito mais levezinho do que se estivéssemos a puxar estes pixels. E bom, e no fundo aqui é um caso de e-commerce em que as capacidades que mais beneficiariam os participantes seria então o desenho no ecrã, a possibilidade de navegar pelo portfólio da Apple, se calhar entender quais são os extras para aquele específico telefone que o cliente está à procura, se calhar o cliente está à procura do approval ou do consentimento da mãe, e é preciso convidar então a mãe para esta sessão, o que também é possível. Ou seja, isto para fazer o recap e para não desmotivar as pessoas que tiveram também na primeira demonstração, qualquer que seja a aplicação web, a plataforma, que seja um portal de brokers, um portal de agentes, uma área de cliente em que os inovadores deste mundo queiram dar um extra a estas plataformas e poder inová-las num sprint, Surfly ajuda nesta transformação destas aplicações com aquilo que sejam os toppings que eles queiram trazer para cima dessas aplicações. E agora se calhar abro aqui tempo para perguntas. Não sei se o Filipe tem mais alguma sugestão, se calhar também. Não, achei ótimo, Filipa. Quero saber realmente se alguém tem alguma pergunta relacionada ao produto, relacionada às funcionalidades. Quero dizer, aproveitando enquanto eles levantam suas mãos aqui para fazer as perguntas, podem escrever no chat também, mas que a DNK ela se capacitou para ser uma representante em todos os aspectos da Surfly no Brasil, tanto de implantação, customizações, integração com o cliente e suporte à operação dos nossos clientes. Então, isso nos deixa confortáveis
para trazer uma empresa holandesa como a Surfly para o Brasil, com a certeza de que o serviço vai poder ser prestado pela DNK completamente. Olha, tem uma pergunta: como vocês veem a possibilidade de integrar essa funcionalidade com o aplicativo? E eu vou deixar a Filipa responder. O que eu entendo da pergunta é uma app, certo? Isso, Uma app mobile. exatamente. Então, a tecnologia da Surfly, como eu disse, transforma qualquer aplicação na web num ambiente colaborativo, o que significa que a aplicação tem de estar baseada na web para que funcione. Ou seja, tudo o que são aplicações nativas, iOS ou Android, então a tecnologia não vai poder funcionar aí. No entanto, esta jornada que eu apresentei no computador poderá ser assistida pelo cliente no telefone. Se estivermos a pensar, por exemplo, numa aplicação no Web Progressive App, vai funcionar, ou numa WebView. Então, tem de ser baseado na web para que este layer com toppings funcione. Espero que esteja esclarecido, Melanie. Qualquer pergunta? Acho que tem mútua. Perfeito, Filipa. E realmente essa é a percepção hoje, né? As aplicações nativas, os aplicativos de celular nativos, eles não são acessíveis via browser. E essa é uma solução de co-browsing, que dá a funcionalidade de todos esses recursos, de fazer anotações, enviar arquivos, poder fazer trocas de controle, poder navegar em várias páginas e ter as conversas por vídeo e por chat simultaneamente, tudo isso integrado numa solução só. Então, uma coisa até para ficar clara para eles, Felipe, é que ele não precisa ter o Zoom, não precisa ter o Google Meet, não precisa ter nada disso. Todos esses recursos estão encapsulados dentro da ferramenta da Surfly e que o cliente não precisa instalar nada, não precisa preparar uma estação para o atendente dele, zero instalação. O que pode precisar, caso vocês queiram oferecer aquela experiência para o usuário de poder clicar no seu site, é instalar um botãozinho no seu site. Caso contrário, o agente pode enviar o link de acesso para essa sessão compartilhada de browser pelo canal que ele está atendendo. Ele pode estar atendendo por voz, vou mandar um SMS para você. Ou está atendendo via chat, seja via WhatsApp, seja outro canal, manda o link lá e o cliente vai abrir e se inicia aquela sessão com o cliente vendo, o cliente e o agente vendo a mesma tela. Vamos lá, mais perguntas? Acho que a turma não tem dúvidas, Filipa. Ficou tudo muito claro, também achei. A sua apresentação foi ótima. A Claro que Melanie já agradeceu. se calhar isto faz mais sentido como para cada uma das vossas realidades, e será mais bom se no momento transformarmos os vossos aplicativos ou os vossos websites nestes ambientes colaborativos, mas podemos sempre organizar isso. Perfeito, Filipa. Caso alguém tenha interesse, nós estamos à disposição. A gente faz uma reunião especial com o time de vocês, mostra a solução em detalhes, esclarece todas as dúvidas do time e podemos fazer uma POC, uma demonstração gratuita dentro do ambiente de vocês, para que vocês possam sentir essa experiência completa. Então, acho que tudo isso ajuda a perceber o poder de uma ferramenta como essa, direcionada para o atendimento ao cliente, que realmente, cada vez mais, e a gente já vê isso acontecendo de uma forma progressiva há anos, o cliente se torna cada vez mais exigente em relação ao atendimento que ele espera receber. E a qualidade desse atendimento é determinante para ele escolher a empresa com a qual ele quer se fidelizar, para ele escolher a empresa com a qual ele quer se relacionar. E uma experiência surpreendente, uma experiência que supere a expectativa dele, certamente também
vai convertê-lo não só num cliente fiel, mas num promotor daquela marca para os seus amigos, para os seus colegas todos. Então, a gente viu isso acontecer com inúmeras empresas que trouxeram soluções diferentes para o mercado, e os pioneiros são aqueles que realmente colhem o maior número de frutos. Então, essa é uma ferramenta que tem o poder de trocar completamente o cenário de atuação da empresa, trazendo uma qualidade de atendimento totalmente diferenciada, trazendo especialmente uma experiência do cliente disruptiva em relação ao que ele tem e o que ele conhece hoje. Mas vamos lá, tem mais alguma pergunta? Podem levantar a mão ou podem enviar pelo chat. Bom, pelo jeito não temos mais perguntas, Filipa. Vamos deixar, a gente vai encaminhar esse vídeo com a gravação dessa apresentação para todos via newsletter do próprio webinar, e vocês vão ter a chance também de compartilhar isso com outras pessoas, caso vocês achem que possa ser interessante. Pois não, Filipa? Certo. Se calhar deixo o meu contacto para, se calhar, mais tarde esclarecer qualquer dúvida, ou se calhar vai também no encaminhamento com... A gente vai mandar junto com o nosso, vai mandar os Certo. contatos para que a gente possa estabelecer essas nossas reuniões e possa desenvolver o tema, tá bom? Bom, não tendo perguntas, eu vou agradecer a participação de todos, agradecer muito a Filipa, que foi brilhante como sempre, conseguiu trazer toda a experiência dessa ferramenta para esse nosso webinar. Então, obrigado a todos que participaram, obrigado, Filipa. Obrigado, Se quiser Filipe. falar alguma coisa, a palavra é sua. Obrigada. Não, quero agradecer a todos por participarem no webinar, por tirarem bom, uma horinha da vossa manhã para conhecerem um bocadinho aquilo que fazemos. Qualquer dúvida, falem aqui com o Filipe, que ele reencaminhará, e podemos ajudar de certeza absoluta. Obrigada.